Bom dia, queridos. A graça e a paz. Estamos aqui nessa manhã, mais uma vez, para fazer o nosso devocional diário. Foi uma bênção o estudo que nós fizemos na carta do apóstolo Paulo aos Romanos. E hoje nós daremos início a um novo estudo, que é a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Eu já aproveito a oportunidade para pedir a vocês que estão aí nos acompanhando através do Facebook, que esteja compartilhando esse vídeo, que esteja compartilhando esse link, chamando seus amigos para que possa também participar e desfrutar desse momento de estudo da palavra de Deus. Eu tenho certeza que nós seremos muito abençoados, porque a própria palavra de Deus fala que ela nunca, jamais, em tempo algum, ela volta vazia. Então aproveita esse momento aí, compartilha com um amigo, com alguma pessoa que você conhece, com alguém que você tem orado pela vida dele. Compartilhe, porque a nossa igreja, a comunidade cristã Ágape, tem se esforçado a divulgar, a levar o evangelho dos lugares mais longínquos, digamos assim. Temos participações de pessoas que estão na nossa cidade, no nosso estado e até fora do país. Então compartilhe esse link, compartilhe esse vídeo, chame as pessoas para que possam ser abençoadas pela palavra de Deus. Amém? Então vamos começar o nosso estudo com uma oração. Pai querido, Pai santo, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, porque de fato nós sabemos que o Senhor é bom. O Senhor tem nos agraciado todos os dias com o fôlego de vida. Temos visto, ó Pai, temos sentido a Tua mão estendida sobre nós. Te pedimos nesse momento, ó Pai, que através da presença gloriosa do Teu Santo Espírito, o Senhor venha trazer a revelação da Tua palavra às nossas vidas. E que através dessa revelação, ó Deus, as nossas vidas sejam transformadas e outras vidas possam ser alcançadas através das nossas. Te ofertamos, ó Pai, nesse momento, o nosso intelecto, a nossa mente, o nosso coração, para que você venha fazer aquilo que o Senhor achar melhor. Desde já eu te agradeço por tua bondade e por tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Bom, na carta que nós estudamos anteriormente, que foi a carta aos Romanos, né? A carta falava de um assunto principal, que era a salvação somente pela graça. E nessa carta do apóstolo Paulo também aos Gálatas, ela vem tratar desse assunto, que nós somos salvos somente e exclusivamente pela graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo ali na cruz. Enquanto a salvação pela graça é tratada na carta aos Romanos de uma maneira mais sistemática e não circunstancial. Por que não circunstancial? Porque o apóstolo Paulo não havia até o momento identificado ali na igreja de Roma um perigo que colocava em xeque essa afirmação do evangelho. Já na carta aos Gálatas, que a gente vai perceber aqui no decorrer do estudo, o apóstolo Paulo ele identificou um perigo iminente ao cristianismo. E que perigo era esse? Estava sendo divulgada ali aos Gálatas outras doutrinas, falsas doutrinas, que falava que a salvação do homem não dependia só de Jesus, mas que o homem precisava dar uma espécie de ajuda através de obras feitas por ele mesmo. Então, essa carta aos Gálatas tem um caráter mais apologético. Por que mais apologético? Porque ele vem tratar com muita contundência a defesa do evangelho, a defesa da fé cristã. É uma carta relativamente pequena, se nós compararmos com a carta de Romanos, que tem 16 capítulos, é uma carta relativamente pequena, porque são apenas 6 capítulos, mas uma carta extremamente primordial no evangelho de Cristo. Essa carta ela é conhecida como a carta magna da liberdade cristã. Por que a carta magna? É considerado o principal documento
que relata a defesa da liberdade cristã. Essa carta ela é tão importante que ela foi usada por Lutero, um dos principais teólogos, que foi inclusive o responsável pela reforma protestante, né? E ele usou essa carta aos Gálatas para defender o evangelho, e principalmente um dos pontos que nós conhecemos como 5 solas, que é somente pela graça. Então ele usou essa carta para estudo e para divulgação, que a nossa salvação é somente pela graça. Essa carta foi tão importante na vida dele que alguns estudiosos dizem que ele declarava que a relação que ele tinha com essa carta era com laços matrimoniais. Tamanha era a ligação afetiva que ele tinha com essa carta aos Gálatas. Então, por aí a gente percebe a importância que essa carta tem no Evangelho cristão. Para nós, né? O Evangelho de Cristo. Bom, quem é o autor dessa carta? O autor dessa carta é o apóstolo Paulo, e ela foi escrita mais ou menos entre os anos 48 e 49 depois de Cristo, e há um consenso entre a maioria dos religiosos que essa carta ela foi escrita para os habitantes da Galácia do Sul. E aí tem um diferencial nessa carta, porque as demais cartas do apóstolo Paulo eram uma carta local, ou seja, ele escrevia uma carta e para uma igreja específica. Mas essa carta aos Gálatas é para uma região geográfica específica. A Galácia do Sul era uma província romana que fica, né, na Ásia Menor, e hoje a gente conhece como a Turquia. As 4 principais igrejas plantadas ali são as igrejas de Antioquia da Psídia, Icônio, Listra e Derbe. Há um consenso também entre a maioria dos religiosos que essa carta ela foi o primeiro manuscrito bíblico escrito por Paulo. Creio que já seja do conhecimento de cada um de vocês que a Bíblia ela não é escrita exatamente de forma cronológica. Por exemplo, no Novo Testamento não significa necessariamente que o Evangelho de Mateus foi escrito primeiro para depois vir os outros. Então há um consenso entre os estudiosos que essa carta aos Gálatas ela foi escrita inclusive antes do Evangelho de Mateus. E também há um consenso entre eles falando que o apóstolo Paulo, esse foi o primeiro escrito do apóstolo Paulo. Ela é uma carta coletiva. Por que coletiva? Porque o objetivo era atingir mais de uma igreja. E era uma carta circular. Por que uma carta circular? Porque iria circular toda uma região geográfica que é a Galácia do Sul. Então tem essa característica. Outras 2 características importantes que nós podemos perceber nessa carta é a dureza com que Paulo fala ao povo que está ali na Galácia do Sul, a ponto de chamá-los de insensatos. E aí quando você vai pegar o significado de insensatos, tem o significado de sem inteligência mesmo, ignorante. E a outra característica, mas ao mesmo tempo que ele é duro, que ele é incisivo por causa da defesa do Evangelho, você consegue perceber um amor transbordante da parte do apóstolo Paulo, por aquele povo que estava ali, a ponto dele mesmo sabendo que eles estavam sendo insensatos, que eles estavam deixando o Evangelho genuíno de lado para adotar um outro Evangelho, um falso Evangelho. No finalzinho da carta, vocês podem perceber que ele irá chamar os Gálatas ali de meus filhos. E irá dizer também aos Gálatas que ele está sofrendo novamente as dores do parto. O que ele está dizendo exatamente? Olha, eu gerei vocês, mas agora eu estou sofrendo novamente todas as dores do parto para que vocês sejam gerados novamente em Jesus Cristo. Tem uma peculiaridade nessa carta também,
que toda carta que o apóstolo Paulo escrevia, sempre ele começava com uma saudação, né, aos seus destinatários, e posteriormente ele vinha com uma ação de graça, ou seja, ele fazia um voto de agradecimento ali a Deus pela vida daquelas pessoas que estavam recebendo aquela carta. Nessa carta aos Gálatas a gente não vê essa ação de graças. Tamanha era a perplexidade que Paulo estava naquele momento e tamanha a urgência que ele tinha para defender o evangelho. O propósito principal dessa carta, o objetivo principal na defesa do evangelho é fazer com que as pessoas de Gálatas ali, né, os Gálatas, aliás, as pessoas da Galácia, pudessem entender que eles estavam correndo grande perigo por causa daquelas falsas doutrinas que estavam sendo disseminadas ali. E qual que era aquela falsa doutrina? Era que a salvação não era somente pela graça, mas sim por obras. E Paulo vem falar, olha, vocês não podem pensar dessa forma, vocês não podem ser desertores do evangelho genuíno para um evangelho falso. Amém? Então vamos ao contexto histórico dessa carta. Para que a gente possa amarrar bem os pontos do contexto histórico, eu vou trazer para vocês uma breve retrospectiva sobre a conversão de Paulo. Nós sabemos que Saulo era judeu, ele era da tribo de Benjamim, foi circuncidado, que era um ritual judaico, aos 8 dias de nascido, e ele fazia parte da seita dos fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram uma seita com religiosos importantes, influentes e poderosos da época, que defendia a prevalência da lei de Moisés. Além de defender essa prevalência da lei de Moisés, eles ainda acrescentavam outras normas. Por isso que eles são chamados de legalistas, ou a gente conhece também com o termo legalismo. A questão toda é que eles defendiam essa lei, eles eram zelosos por essa lei, mas muitos não cumpriam essa lei. E é por isso que a gente sempre vai ver um embate entre Jesus Cristo e eles, porque eles queriam que o outro cumprisse cada passo da lei, mas eles mesmos não cumpriam. Então, Paulo ele era fariseu e ele era zeloso pela lei de Moisés, né? E muitas pessoas pensam que Paulo, antes da conversão, era um sujeito ruim, de maus pensamentos, de má índole, porque defendia essa seita e porque perseguia os cristãos. Mas quando você para estudar a história de Paulo, até então Saulo, conhecido como Saulo de Tarso, na verdade você vai ver e vai perceber que Saulo, ele perseguia os cristãos exatamente porque ele entendia que fazendo isso ele estava agradando a Deus. Eles entendiam que aquela nova religião, que aquela nova seita, assim como era conhecido o cristianismo, era uma ameaça para o Deus Todo-Poderoso. Então ele perseguia essas pessoas, né, os cristãos, por zelo e não simplesmente, como muitas pessoas pensam, por maldade. Pois bem, Paulo resolve ir à cidade de Damasco, porque fica sabendo que lá tem um grupo de cristãos que está propagando essa nova seita, que ele considerava uma nova seita, e ele pede autorização e cartas ao sumo sacerdote para que assim que chegar nessa cidade e encontrar os seguidores do cristianismo, ele possa prender e levar de volta para Jerusalém. Entre Jerusalém e Damasco, nós temos aí mais ou menos 300 quilômetros para chegar de Jerusalém a Damasco. A Bíblia vai me dizer que no caminho de Jerusalém para Damasco, a vida de Saulo é totalmente transformada. Por quê? Porque ele tem um encontro com Jesus Cristo.
A Bíblia vem relatar que a caminho de Damasco, Jesus Cristo se revela a ele de uma forma muito impactante, como não poderia deixar de ser, que ele cai ao solo e ali ele pergunta, mas quem é o Senhor? E o próprio Jesus Cristo responde para ele, sou eu, Jesus Cristo, a quem você tem perseguido. A partir daquele momento ele fica cego e ele é conduzido à cidade de Damasco pela sua comitiva. E ele chega ali na cidade de Damasco, na rua direita, na casa de um cidadão chamado Judas. E ali ele permanece 3 dias sem enxergar absolutamente nada, sem comer e sem beber. Até que no 3º dia, chega nessa casa Ananias. Deixa eu pausar. Amém? Alguns probleminhas técnicos aqui. Bom, ao chegar nessa casa, Ananias cumprimenta Paulo, o apóstolo Paulo, né? Até então Saulo, com a saudação da parte de Jesus Cristo, e ali imediatamente as escamas caem dos seus olhos e Paulo é cheio do Espírito Santo. Paulo fica ali por alguns dias, pregando o evangelho em Damasco. Depois ele se dirige ao deserto da Arábia para ter uma espécie de intensivão com Jesus Cristo. É o momento que ele tira para reler as escrituras do Antigo Testamento e é um momento também que ele tira para estar em comunhão com Deus. O que acontece naquele momento? Paulo até então ele era apenas conhecedor, ele tinha apenas conhecimento cognitivo do Antigo Testamento. Mas a partir desse momento, esse conhecimento ele se transforma em uma revelação do Espírito Santo de Deus na vida dele. O que isso é importante para nós? Não basta conhecermos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Essa Bíblia tem que ser revelada a nós pelo próprio Espírito Santo e somente quando ela é revelada que ela tem um poder de transformação nas nossas vidas. Paulo fica ali no deserto da Arábia por 3 anos estudando as escrituras, né? O Antigo Testamento, e tendo uma comunhão íntima com o Senhor como ele jamais havia tido. Então ele volta para Damasco. Dali de Damasco ele vai para a cidade de Jerusalém. Lá ele conhece Tiago, irmão do Senhor. E de Jerusalém ele retorna para a sua cidade, a cidade de Tarso. Naquela época o evangelho de Jesus Cristo estava sendo disseminado com muita avidez e com muita rapidez. E os líderes ali de Jerusalém, os líderes do cristianismo ali de Jerusalém, ficam sabendo que na Antioquia da Síria esse evangelho de Jesus Cristo estava sendo divulgado. Então ele envia Barnabé para entender como estava aquela situação e também para ajudar nessa divulgação das boas novas, que é o evangelho de Jesus Cristo. Barnabé então vai até Tarso e traz Paulo consigo para a Antioquia da Síria, para que eles então ali possam pregar o evangelho. E assim eles fazem. Graças a Deus, o evangelho ele toma um corpo, uma robustez ali naquele lugar, tamanha que aquela igreja ali na Antioquia da Síria passa a ser uma grande sede do cristianismo. Ela é conhecida como a Igreja Mãe. E ali na Antioquia da Síria, os líderes religiosos entendem que tanto Paulo quanto Barnabé tinham perfeitas condições para sair evangelizando. E então eles determinam que eles sairiam, né, pelos lugares evangelizando e determinam que eles, a partir daqueles momentos, sejam missionários. Então sai Paulo e Barnabé divulgando o evangelho e chega na Galácia do Sul. Onde é a Galácia do Sul? Falei anteriormente que atualmente é a Turquia. Na Galácia do Sul, eles pregam principalmente para essas 4 cidades que eu também já falei: Listra, Icônio, Derbe e Antioquia da Psídia. E ali eles deixam lideranças, porque já havia implantado naquele lugar
igrejas. E eles então deixam lideranças religiosas ali para tomar conta da igreja. E eles voltam para Antioquia da Síria, falando todo o feito que eles haviam realizado. O interessante que a gente percebe é que eles não tomam para si essa glória. Eles agradecem a Deus por todo o feito ali realizado. E esse é o contexto histórico da carta aos Gálatas. Porque quando eles chegam retornando a Antioquia da Síria, eles ficam sabendo que está sendo disseminado algumas falsas doutrinas ali na Galácia do Sul. E agora eu quero que você abra comigo o livro de Atos, no capítulo 15, no versículo 1, para a gente ver o que estava acontecendo de fato naquela cidade. Amém? Atos, capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos, Atos capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, o que acontece, queridos? Paulo e Barnabé implantam aquelas igrejas ali na Galácia do Sul. E assim que eles saem de lá, um período curto, que eles saem de lá, eles ficam sabendo que judeus saíram da cidade de Jerusalém, os chamados judaizantes, para pregar essa falsa doutrina ali entre os Gálatas, na Galácia do Sul. Quem eram os judaizantes? Eram judeus que teoricamente haviam se convertido ao cristianismo, mas não achavam, eles não defendiam a ideia de que Jesus Cristo era suficiente para a sua salvação. Eles entendiam, eles aceitavam Jesus Cristo como Messias, como ungido de Deus, como Cristo, mas eles entendiam que precisavam continuar guardando a lei de Moisés, os rituais, as cerimônias, para que fosse salvo. Então, o que acontece? Paulo, lá na Antioquia da Síria, fica sabendo que isso chegou até na Galácia. E aí, ele vem fazer uma defesa do evangelho, da fé cristã e alertar os Gálatas desse perigo iminente. Essa carta a gente pode dividir, didaticamente falando, para ficar melhor, a gente pode dividir em 3 partes. A primeira parte é a saudação e a defesa do apostolado de Paulo. Queridos, por que era importante o apóstolo Paulo estar defendendo o seu apostolado? Porque esses judaizantes que vieram ali de Jerusalém, eles chegaram a ter os Gálatas e começaram a difundir ideias de que Paulo não tinha autoridade suficiente para pregar o evangelho de Jesus Cristo. E a principal questão que eles colocavam em pauta, as 2 principais questões que eles colocavam em pauta, primeiro é que Paulo não fazia parte dos 12 apóstolos. Ele não havia caminhado com Jesus Cristo no seu ministério terreno, ele nem sequer havia conhecido Jesus Cristo em seu ministério terreno, enquanto ele andava aqui pela terra. E a outra questão é que como que um fariseu, como que um perseguidor agora de repente fica tão bonzinho e começa a pregar esse evangelho. Então ele chegava no povo de Gálatas e falava mais ou menos assim: olha, a gente está sabendo que um tal de Paulo veio aqui e pregou para vocês um evangelho, mas esse evangelho é meia boca. Fique esperto, porque esse evangelho não é exatamente 100% verdade, não. Porque ele está pregando um evangelho muito fácil. Quer dizer que simplesmente vocês creem que vocês serão salvos? Então presta atenção. Abra o olho de vocês. Você sabe quem é Paulo? Paulo era, primeiro, ele nem participou.
Ele nem participou do colégio apostólico, né? Ele nem fez parte dos 12 versículos. E depois vocês lembram como eles perseguiam aquelas pessoas que defendiam a fé cristã? Então fique esperto, porque Paulo, ele não é uma pessoa confiável. E outra coisa, ele está pregando um evangelho de oba-oba. Um evangelho sem nenhum tipo de dureza. Então, ok, vocês podem aceitar Jesus Cristo, mas vocês precisam continuar preservando, executando a lei de Moisés. E um dos principais quesitos, primeiro, é vocês circuncidar. E o que é circuncidar hoje em dia? Circuncidar é uma espécie de cirurgia de fimose. E olha, somente depois que vocês circuncidar é que vocês vão ser judeus. E aí então vocês serão salvos. Porque somente quem for um judeu, somente quem praticar as normas da lei de Moisés é que poderá ser salvo. Então, Paulo tem a necessidade de defender o seu apostolado para que posteriormente ele tenha autoridade de defender o próprio evangelho de Cristo. E aí você pode pensar, irmã Dark, isso acontece hoje em dia? Muito, muito. Paulo, ele vai no inicinho da carta, ele vai falar que está atônito, que ele está perplexo, como que em tão pouco tempo, aquele povo ali de Gálatas que havia recebido o evangelho com tanta avidez, eles podiam estar mudando de lado. Eles podiam estar deixando o evangelho genuíno para aceitar um falso evangelho, né? E Paulo, ele vem dizer, vocês lembram como tudo aconteceu? Vocês lembram como foi impactante para vocês? Vocês lembram como foi sofrido para mim? Porque foi exatamente nessa região da Galácia, na cidade de Listra, que Paulo foi apedrejado a ponto de ser dado como morto e foi tirado daquela cidade como morto. E ele vem trazer à tona isso e chamar a atenção. Como isso acontece hoje em dia, né? Vamos dar um exemplo prático. Esse ano faz 15 anos, em novembro faz 15 anos da minha conversão. E eu fui agraciada com 3 pessoas no início da minha caminhada para o meu discipulado. Uma pessoa piedosa, a saudosa irmã Cilei, já não está mais em nosso meio, já descansa nos braços do Pai. E ela era acordada 3 horas da manhã para interceder pela minha vida. A outra pessoa foi o pastor Daniel, que teve toda a paciência, o pastor Daniel Mendanha, que hoje congrega conosco, teve toda a paciência do mundo para me explicar, para responder milhões de perguntas. E a outra pessoa foi o pastor Jefferson, que tem me acompanhado de perto desde então e tem me ajudado a levar as cargas. E como que isso acontece hoje em dia? Eles chegam, eu aprendi com o pastor Jefferson que todas as coisas me serão concedidas, que a salvação me foi concedida somente pela minha fé. E aí chega uma pessoa para mim, né, fala assim, olha, você aprendeu que somente pela sua fé você vai ser salva? Não é exatamente assim não, você tem que apresentar algum tipo de sacrifício. E geralmente esse tipo de sacrifício que eles pedem é um sacrifício financeiro. É tipo, você quer ser abençoado? Faça um voto para Deus. E aí eu falei assim, não, mas Deus vai me abençoar porque Ele é bom, assim eu aprendi. E a pessoa vira para mim e fala assim, aprendeu com quem? Quem é pastor Jefferson? Um comedor de feijão? Então, querido, isso é muito mais comum do que a gente imagina. A gente aprende um evangelho genuíno, mas se nós não tivermos firmados na rocha que é Jesus Cristo, a gente se deixa levar pelas falsas doutrinas. E é por isso que o nosso ministério Bereia, ele tem essa responsabilidade, ele tem esse lema de que as pessoas estudem a palavra para que não seja enganado. E agora nós vamos ler ali Gálatas 1, do 1 ao 6, que vai falar um pouquinho dessa defesa do apóstolo Paulo, dessa defesa que o apóstolo Paulo faz ao seu apostolado. Gálatas 1, vamos lá, Gálatas 1, do 1 ao 6. Paulo,
apóstolo não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, de todos os irmãos, meus companheiros, as igrejas da Galácia. O que que Paulo vem dizer aqui? Olha, estão falando por aí que eu não tenho autoridade, que eu não sou apóstolo, que eu não posso pregar esse evangelho. Mas esse evangelho que eu preguei a vocês enquanto eu estive aí nessa região, ele não me foi dado por homem, mas sim pelo próprio Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus Cristo que me revelou essa palavra, foi o próprio Jesus Cristo que me ensinou. Ok? Então vamos lá. Versículo 3. Graças a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo perverso. Paulo já faz aqui a primeira defesa do evangelho. Olha, não são vocês, não é a lei que vai pagar pelos seus pecados. A lei vai apontar quais são os seus pecados e ela vai servir como aio, ou seja, ela vai servir como instrutor, como pedagogo, como alguém que te direciona aquele que pode te livrar da condenação, ou seja, aquele que pode te salvar. Então, ele já reafirma que logo de cara que Jesus Cristo é o único que pode nos salvar, que é o único que pode nos livrar, que é o único que pode nos salvar da condenação. Versículo 5. A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E aí no versículo 6, um apóstolo Paulo vem com uma nota, que demonstra a perplexidade que ele estava em relação ao povo de Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo está falando assim, como que pode? Vocês receberam o evangelho genuíno, vocês sabem o que é o evangelho genuíno, vocês sabem quem é Jesus Cristo, vocês foram impactados pelo poder do Espírito Santo e agora vêm outras pessoas e pregam um evangelho, um falso evangelho. Como que vocês podem cair nessa lorota, digamos assim? Acompanhem comigo no versículo 12 agora. Gálatas 1, versículo 12. Porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Novamente Paulo está falando, olha, eu tenho autoridade para pregar esse evangelho e ele é o evangelho genuíno, porque foi o próprio Jesus Cristo que me deu para pregar. E aí Paulo ele faz uso de 3 argumentos para defender o seu discipulado, o seu apostolado. Primeiro, ele fala da sua biografia. Ele fala, olha, vocês sabem qual que foi a minha história. Você sabe que eu perseguia as pessoas que acreditavam que tinha essa fé cristã. E agora eu estou defendendo. E por causa dessa minha defesa, eu tenho sofrido por isso. Por acaso vocês acham que tem sido fácil pregar o evangelho? Mesmo assim, eu sei que é o único caminho. E outro argumento que ele usa para defender o seu apostolado está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Segue um pouquinho mais para frente, por favor. Gálatas 2, versículo 9. Primeiro, Paulo fala da sua própria biografia, relembrando aos irmãos quem ele era, e que ele então teve um encontro impactante com Jesus Cristo que transformou a sua vida. Então ele tinha autoridade para estar pregando o evangelho. Em Gálatas 2, no versículo 9, está escrito assim: E quando conheceram a graça que me foi dado, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mão, a mim e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão.
O que o apóstolo Paulo está falando aqui em Gálatas, no capítulo 2, no versículo 9? Ele está falando o seguinte: olha, além de receber esse evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo, as principais colunas da igreja, que eram na época Pedro, Tiago, irmão de Jesus Cristo e João, eles reconheceram o meu apostolado. Você estender a sua mão direita era reconhecer que a pessoa fazia parte do seu meio, que eles defendiam o mesmo evangelho. E Paulo tem esse reconhecimento por parte de 3 principais colunas da igreja ali de Jerusalém, que era Pedro, Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo, e João. E por fim, para defender o seu apostolado, Paulo, ele vem lá em Gálatas, no capítulo 2, versículo 11 e 12, contar um fato que aconteceu. Vamos lá? Gálatas 2, versículos 11 e 12. Quando, porém, Cefas, ou seja, Pedro, veio a Antioquia, resistiu-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastaram-se, e por fim veio a apartar-se, temendo os da circuncisão. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Primeiro, irmãos, vocês podem confiar em mim, porque foi o próprio Jesus Cristo que me deu esse evangelho. Foi me revelado pelo próprio Jesus Cristo. Depois, vocês podem confiar em mim, porque as colunas na igreja de Jerusalém confirmaram o meu apostolado. Terceiro, aconteceu um fato interessante em que eu, Paulo, repreendi o próprio apóstolo Pedro, ou seja, uma das figuras de mais influência, de mais liderança da cidade de Jerusalém, porque o apóstolo Pedro, chegando em Antioquia da Síria, inicialmente ele comia, né, juntamente com os gentios, mas chegando algumas pessoas de Jerusalém, ele ficou receoso de estar participando ali da ceia, né, naquele momento de confraternização com os gentios, e ele se retirou. E aí o próprio apóstolo Paulo repreende a Pedro e falou assim: olha, você não pode fazer isso. Você sabe que nós defendemos a liberdade cristã, que você não é salvo pelas suas obras, que você não é salvo por obedecer à lei de Moisés. Então, Paulo usa isso também como argumento de defesa, porque ele fala: olha, presta atenção, se o próprio Pedro, um dos principais, o principal líder da igreja de Jerusalém, ele ouviu a minha repreensão, por que então que eu não tenho autoridade para pregar? E aí, a segunda parte que a gente vai perceber aqui nessa carta aos Gálatas é a defesa do evangelho e da liberdade cristã. Queridos, isso é de suma importância para a gente entender o que é a nossa liberdade cristã. Muitas pessoas entendem que nós não somos livres porque nós não podemos beber, não podemos fumar, não podemos participar da mesa dos escarnecedores, não podemos ter alguns tipos de atitude, então que nós somos presos, que nós não somos livres. Muitas pessoas usam isso, inclusive, para dizer: não, eu sou jovem demais para viver uma vida aprisionada. Quando, na verdade, a gente precisa entender que nós podemos fazer todas essas coisas, mas nós somos livres em Jesus Cristo. E porque nós somos livres em Jesus Cristo, porque nós somos libertos da escravidão do pecado, nós escolhemos, nós temos condição de escolher não fazer. Essa é a verdadeira liberdade cristã. Poder fazer o que quiser, mas escolher fazer aquilo que é reto, aquilo que é santo, aquilo que é justo. Simplesmente porque cremos em Jesus Cristo. Essa é a verdadeira liberdade cristã. E aí eu queria que os irmãos fossem um pouquinho mais para frente, em Gálatas 3, dos versículos 1 ao versículo 5. Gálatas 3, do 1 ao 5. Vamos lá. Ó Gálatas insensatos,
Novamente o apóstolo Paulo demonstra a sua perplexidade, né? A sua decepção com o povo ali de Gálatas. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo está falando assim, olha, quando eu fui até vocês, quando eu preguei o Evangelho de Jesus Cristo, a experiência maravilhosa que vocês tiveram com o Espírito Santo foi por causa da lei ou foi por causa do Evangelho que eu preguei para vocês? Versículo 3. Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Olha, você começou muito bem. Vocês estavam servindo o Evangelho genuíno. Agora vocês começam a voltar para esse caminho das obras da carne? Versículo 4. Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E aqui ele está falando do próprio Jesus Cristo. Por acaso vocês receberam a salvação pelas obras da lei ou pelas obras da fé? Por acaso vocês tiveram experiências porque vocês creram na lei ou porque vocês creram em Jesus Cristo? Será que agora vocês vão ser tão insensatos que vocês vão cair nessa balela de que para ser salvo vocês vão precisar fazer as obras da carne? É isso que Paulo está falando aqui nesse texto. E no capítulo, ainda no capítulo 5, no versículo 15, vamos lá, capítulo 5, versículo 15, está escrito assim, capítulo 5, versículos 15 ao 17. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revogou, ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao descendente. Não dize aos descendentes, como se fala de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. E aí, apóstolo Paulo, vocês verão isso com mais contundência, vai ser esmiuçado de forma mais prática nos estudos posteriores. Vocês vão ver o apóstolo Paulo usar o exemplo de Abraão, que não foi justificado pela lei, porque nem sequer existia a lei na época de Abraão, mas foi justificado pela fé que ele teve no Pai. E aí, voltando um pouquinho, um texto que é considerado o principal versículo da carta, que é no capítulo Gálatas, capítulo 5, e versículo 1. Capítulo 5, Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois firmes, e não submetais de novo a jugo da escravidão. Irmãos, perdão, eu li anteriormente, foi o capítulo 14, versículo 15, capítulo 4, versículo 15 a 17, porque eu havia falado com os irmãos que era capítulo 5. Não era. Era capítulo 4, versículo 15 a 17, que Paulo usa a Abraão para justificar a salvação pela fé e não por obras. E agora, no capítulo 5, no versículo 1, Paulo vem falar assim, olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E ele está falando com os Gálatas exatamente assim, olha, vocês estão livres por Jesus Cristo. Vocês não precisam mais ser escravos
da lei. E agora, porque vocês são livres, vocês não podem voltar à escravidão da lei. E ele fala, olha, para liberdade, ou seja, para liberdade cristã, foi que Cristo libertou cada um de vocês. E agora, no capítulo 5, agora sim, no capítulo 5, dos versículos 15 a 17, Paulo vai orientar o que de fato significa essa liberdade cristã. Vamos lá? 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e satisfarei a concupiscência da carne. E jamais satisfarei a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer. O que Paulo está falando nesse texto aos Gálatas? Olha, vocês são livres porque Jesus Cristo os libertou. Agora vocês têm essa liberdade cristã. Mas essa liberdade vocês não podem confundir com libertinagem. O que seria libertinagem? Agora que nós somos salvos somente pela graça, a gente pode fazer o que a gente quiser. Então a gente pode praticar mesmo as obras da carne, porque não tem problema nenhum. E Paulo vem fazer exatamente uma advertência em relação a esse perigo. As pessoas não podem confundir a liberdade cristã com libertinagem. Na verdade, nós somos livres para servir a Jesus Cristo. Nós não somos livres para fazer as obras da carne. E aí no capítulo 5, quando for dado o estudo do capítulo 5, vocês vão perceber quais são as obras da carne e quais são as obras do Espírito. E por fim, a terceira parte, o apóstolo Paulo vem falar da ética cristã. Primeiro ele defende o seu apostolado, defendendo a autoridade que ele tinha para falar do evangelho que ele havia falado aos Gálatas. Depois ele faz a defesa do evangelho, porque o cerne do evangelho, a coluna dorsal do evangelho, é a salvação pela graça e não pelas obras. E por fim, ele vem falar de que forma que nós devemos usar essa nossa liberdade cristã, que é conhecido como a ética cristã. O que é ética cristã? É a conduta que o cristão deve ter depois que conhece Jesus Cristo. E aí lá no capítulo 6 de Gálatas, nos versículos de 1 a 3, Paulo vem falar exatamente que essa liberdade cristã nos faz tomar uma decisão de ter uma conduta cristã baseada na bondade, na liberdade e na tolerância com aqueles que são mais fracos. No capítulo 6, versículos de 1 a 3, está escrito assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. O que Paulo está dizendo aqui? Olha, agora que vocês foram libertos, agora que vocês vivem uma liberdade cristã, não vivam de forma prepotente, de forma arrogante, como se vocês fossem superior aos demais. Quando você pegar algum irmão em delito, quando você pegar algum irmão em pecado, corrija com amor. Não simplesmente exclua da sua vida e bata o martelo de condenação sobre a vida deles. Queridos, há uma parte da história que vai nos dizer que alguns judeus religiosos, eles eram tão prepotentes, que eles entendiam
que nós, gentios, porque os gentios são exatamente aquelas pessoas que não são judeus, ou seja, eu e você somos gentios, nós, gentios, fomos criados, mas que Deus não nos ama. Eles entendiam, eles defendiam a tese de que Deus amava somente os judeus e não os gentios. Era tão grave esse tipo de pensamento, que se um judeu encontrasse com uma grávida pertencente aos gentios em trabalho de parto, não era lícito a eles ajudar aquela grávida, porque eles estariam ajudando a trazer mais um gentio ao mundo. Era tão grave esse pensamento, que eles chegavam a dizer que os gentios foram criados apenas como palhas para alimentar o fogo do inferno. E aí você pode me dizer assim: nossa, irmã Dark, palavra dura essa dos gentios, palavra que, nossa, a gente não pode ser desse jeito não. Queridos, por acaso, quando nós apontamos o dedo para alguém e fala assim para ele, só o sangue do cordeiro sobre a vida dessa pessoa, com olhar de desprezo, com ar de superioridade, será que nós estamos tendo um pensamento diferente dos que os judeus tiveram em relação ao nosso respeito? É um momento de reflexão, porque a palavra é um momento de confronto, porque a gente bate no peito, se diz crente, se diz religioso, mas nós matamos as pessoas que são mais fracas na fé, porque não seguimos a nossa liberdade cristã como nós deveríamos seguir, com bondade, com piedade e com tolerância. Queridos, essa carta, ela é muito importante. Eu creio que vocês serão muito abençoados, assim como eu serei também, com o estudo dessa carta. Porque essa carta, ela vem nos deixar claro que a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo não é uma mensagem como se fosse uma bula que nós temos que seguir para alcançar a salvação. Mas é uma mensagem que vem dizer o que Deus fez por nós para que nós fôssemos salvos. Então, se a gente tiver de gloriar em alguma coisa, em alguma atitude, alguma obra que nós julgamos ser boa, que a nossa glória, que o nosso gloriar seja na cruz. Assim como está escrito no capítulo 6, dos versículos 11 a 16. O apóstolo Paulo escreveu assim: e a todos quantos andarem de conformidade com essa regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre Israel de Deus. Está escrito isso no versículo 16. Subindo um pouquinho, no versículo 11, está escrito exatamente assim: vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Todos que querem ostentar-se na carne, ou seja, nas obras que nós podemos realizar por nossas mãos, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. 13. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. E aqui ele está falando exatamente assim: olha, essas pessoas que estão colocando esse jugo pesado sobre vocês, que são os judaizantes, nem mesmo eles guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. É como se o ato da circuncisão fosse extremamente importante. É como você bater no peito hoje em dia e falar: olha Deus, olha que boa obra que eu fiz, eu mereço um crédito aí com o Senhor, ok? Versículo 14. Mais longe, isso é o apóstolo Paulo dizendo, mais longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz